Olá, essa é a tela inicial do nosso sistema. Então, a gente vai apresentar aqui de forma geral os menus. Então, aqui na parte superior vai ficar todos os menus contratados, né? Então, aqui temos o menu cadastro, financeiro, comercial e fiscal. Dentro de cada menu contratado vai ter os recursos, né? Também contratados, que a gente pode estar utilizando dentro do sistema. A partir do momento que a gente clica, né, em algum recurso, por exemplo, eu vou clicar aqui no menu de cadastro pessoas, o sistema vai sempre abrir uma lista geral sobre o recurso que a gente está visualizando no momento. Então, ele vai estabelecer sempre um layout padrão. Nós vamos ter um menu de filtros, no rodapé algumas informações de botões, no lado direito sempre os botões de incluir, editar, excluir e fechar, e sempre aqui em cima também um botão para atualizar a informação. Então, e nós temos aqui também a coluna, né, para fazer os filtros e as buscas necessárias. Então, se eu quiser filtrar por código, eu clico na coluna código e aqui no filtro de cima eu digito a informação que eu preciso. Então, se eu querer filtrar o código 2, dou um Enter, ele traz a informação que eu preciso. Se eu quiser buscar pelo nome, eu clico então na coluna que eu desejo filtrar, que é o nome, e eu faço uma busca aqui necessária aqui, né? E dou um Enter, ele vai buscar tudo que contém BRU, certo? Então, cada coluna dessas listas são passíveis de filtro. Se eu quiser filtrar por CNPJ, eu clico aqui. Se eu quiser filtrar por endereço, eu clico aqui. E assim por diante. Então, a gente tem muitos filtros para realizar em cada lista, não apenas os que tem aqui em cima, né? Por status, por atributo. Então, a gente tem vários filtros. Sempre temos a caixa de seleção também para estar selecionando os registros que a gente deseja e buscando também somente os selecionados, tendo um filtro mais apurado ainda. O sistema sempre vai determinar quantos registros nós temos aqui nessa lista. Essa lista também ela pode ser configurada pelo usuário, né? Então a gente pode configurar essas colunas e tirando, né, deixando invisível aqui o que a gente não vai utilizar, marcando às vezes algo que a gente precisa, mudando o tamanho, mudando alinhamento, enfim, deixando isso mais personalizável do como a gente precisa utilizar, isso tudo por usuário também, certo? Essa lista também pode ser fazer uma impressão dela, que facilita a geração de relatórios, também podendo escolher os campos que você quer imprimir, os campos que você quer totalizar, gerando uma visualização de um relatório para uma impressão rápida, né? Então, isso torna tudo mais fácil, certo? Então, se eu abrir aqui uma outra lista, por exemplo, se eu vier no almoxarifado itens, que é onde vai ficar o cadastro dos nossos produtos, nós vamos verificar que ele segue o mesmo padrão. Então, nós vamos ter o filtro aqui em cima, a lista com os produtos, né? Aqui embaixo ele traz algumas informações de descrição técnica, foto, né? Que eu posso diminuir aqui. Embaixo os filtros também. E aqui embaixo ele vai deixando em aberto as telas que eu vou abrindo para a gente poder navegar, né? Então o sistema fica aberto um ícone, porém aqui embaixo eu posso ir navegando entre as telas que eu quero deixar em aberto, sem ter que ficar fechando e abrindo. E aqui, mesma sequência das colunas, né? Também posso arrastar, clicando aqui com o CTRL para frente e para trás, ordenar essas colunas, quase aqui como um Excel que a gente possa ordenar de certa forma, certo? Então, isso torna tudo muito ágil no dia a dia, né? Sem ter que estar abrindo telas para a gente fazer consultas. Eu vou fechar aqui então, e a gente vai ver aqui alguns recursos que nós temos. Então, aqui no menu financeiro, a gente vai ter toda a parte de banco, plano de conta, operadora do cartão para cadastro de taxas, né, parte de remessa e retorno para boleto, tudo integrado pelo sistema. A parte de conta corrente, movimentação de caixa, conciliação bancária, contas a receber e a pagar, controle de títulos, que nesse caso envolve boleto, cheque de terceiros, os cartões já descontando as taxas, né? Tem parte de consulta de Serasa também e toda uma gama de relatórios já prontos para que a gente possa estar utilizando também.
Na parte gerencial, a gente tem o mais importante aqui, é um fluxo de caixa previsto, que ele é bem importante de ser utilizado. Então, a gente tem aqui o saldo de todos os bancos, o saldo de todos os caixas, e eu posso projetar aqui para frente uma pré-visualização. Aqui em cima, tudo que eu tenho para receber, embaixo, tudo que eu tenho para pagar. Ele faz uma previsão dia a dia, né, do que eu vou ter para receber e como é que vai estar o meu fluxo aqui até o final daquela semana. Então, bem prático, né? E conforme a gente vai clicando aqui também, se eu quero ver o que é essa despesa aqui, eu dou 2 cliques, ele vai abrir e já me diz o que é a despesa, e assim a gente vai trabalhando em cima do fluxo. Também na parte gerencial, nós temos aqui o DRE, que é o demonstrativo, que a gente pode personalizar e montar como o cliente deseja também. Então fica bem prático. Movimentação diária também é uma tela que mostra tudo o que aconteceu no dia, bem prático. Na parte comercial a gente tem venda direta, orçamento, pedido, todo um controle de condicional também, consignados, né? Quando o cliente leva para pagar depois, um controle disso também. Tabela de preço, comissionamento, temos diversos perfis de comissionamento por faturamento, por recebimento, né? Então temos todo um controle disso. Perfil de desconto, CRM também, e um relatório aqui também já pronto para a gente poder utilizar. Aqui no comercial a gente tem tanto o pedido quanto venda direta, porque o venda direta ele é uma tela mais simplificada para que a gente possa usar na venda balcão. Então, né, já vem o cliente, o vendedor, pesquisa o produto, faz a venda, imprime, tudo muito rápido e tudo muito prático, né? E a gente também tem o pedido e o orçamento que é um pouco mais detalhado. Então, essa tela aqui é bem prática para venda, principalmente de balcão. Aqui no almoxarifado a gente também tem a parte toda de estoque, principalmente a parte de compra, desde a cotação até controle de gerenciador de estoque mínimo. Aqui legal também, além do gerenciador de estoque mínimo, a gente tem por agrupamento, né? Então, casos onde eu tenho um grupo de 10 produtos que se encaixam no mesmo agrupamento, né? Então, eu tenho 10 mouses, eu quero dizer que nesse grupo eu quero ter 10 em estoque, independente de qual item, né? Então, ajuda muito também. Aqui na parte de estoque, balanço, inventário, conferência, parte de garantia, toda devolução e troca com o cliente e posteriormente depois o RMA com o fornecedor. Temos todo esse controle também. Consumo interno, um ajuste de preço bem fácil também para estar fazendo isso em massa, né, que a gente fala. Toda a parte de atributo de grade, isso para clientes que trabalham aí com produtos com tamanho, né? Então, PMG, coisas, cores, né? Então, a gente pode estar trabalhando também. Menu de assistência aqui, com compromisso, ordem de serviço, alguns relatórios também. Aqui na ordem de serviço, vale ressaltar também, né, que a gente tem as situações, está aberto, executando, pronto, ou aguardando alguma peça, enfim, né, a gente já tem algumas situações prontas. Porém, o sistema também tem uma situação personalizada, onde a gente consegue colocar a situação que o cliente deseja. Então, é uma situação secundária, a gente pode colocar cor, inclusive, também. Então, é bem interessante trabalhar com essa situação personalizada, além da situação do sistema. Outro controle aqui bem importante seria a questão do serviço de terceiro. Então, nesse caso aqui, se nós abrirmos uma ordem de serviço, a gente vai ter toda a especificação dela, a parte de serviço, de venda, né? Se teve algum empréstimo, nós temos o serviço de terceiro. Com isso, a gente consegue controlar, né, para quem a gente enviou esse equipamento, como foi o retorno dele, qual foi o valor que a gente pagou para o terceirizado, qual o valor nós vamos cobrar para o cliente, se vai ter um percentual a mais, né? Qual foi o serviço executado, pode haver um detalhamento aqui também. Isso já geram contas a pagar para o nosso terceirizado, isso vincula no custo da OS, né? Então, lá no nosso contas a pagar, se eu vier para a origem, eu encontro essa OS e também isso já contabiliza como um custo. Então, é um controle bem legal dentro da OS, né, que a gente pode estar utilizando aqui. E as demais opções, né, dos serviços executados, podemos informar os técnicos, as horas trabalhadas, podemos estar trabalhando com isso também.
né, a parte de venda e toda essa questão da própria ordem de serviço. Na parte fiscal, a gente vai ter toda a parte tributária, né, passível de configuração. Nas notas fiscais, tanto a entrada simples quanto a fiscal e a nota de saída. E aí nós temos tanto a de serviço ali quanto a de produto. Podemos ter questão aí de frota também para uma controle de veículos, né? Abastecimento, manutenção preventiva, tem os controles aí bem legais também. E podemos ter o RH ao ponto também. Então, de forma geral, seriam esses alguns menus e alguns recursos que o sistema possui, algumas telas que a gente pode estar trabalhando aqui.